Oi, boa noite. A gente começa de novo aqui pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. A partir de agora até às 8h30 a gente vai conversar, falar sobre muitos assuntos, hoje em especial, assuntos relacionados à cultura, esporte, lazer, até porque temos já aqui à mesa, na bancada conosco, o secretário de Estado de Esporte, Cultura, Lazer, o Allan Kardec, que é deputado estadual licenciado e vai estar aqui conversando conosco e com você também. Sabe por quê? Porque você também, a partir deste momento, pode mandar a sua pergunta ao Allan Kardec. O telefone para que isso ocorra via WhatsApp está aí, ó, na tela para você, 999322529. Notou aí, ó? Está na tela para você participar conosco, interagir com a gente. Aquela pergunta sobre cultura, tá tudo parado, não tá? O esporte parou, não tem mais futebol, enfim. Os clubes, como estão os clubes, a participação do Estado, tem havido incentivos, enfim. As perguntas estão a seu critério, as suas dúvidas vão ser aqui respondidas pelo secretário Allan Kardec. Nesse programa, como em todos os programas, eu tenho aqui ao meu lado direito, ao seu lado esquerdo aí, o professor Lorenberg Alves, romancista, analista e tudo que termina com ista, está aqui, meu caro Lorenberg. É uma honra tê-lo de novo aqui, meu caro. A honra é toda minha, meu amigo Paulo Coelho. Eu tenho aprendido, amigos telespectadores, muito durante esse pouco tempo. Eu já aprendi bastante. Imagine quando nós tivermos 1 ano, 2 anos de programa, eu vou aprender muito. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior desse programa. Eu falei romancista, tem algum livro por perto para ser lançado aí? Algum livro seu, alguma coisa que a gente possa aproveitar que o secretário de Cultura está aqui. Olha. Tem sim. Eu assinei no mês passado um contrato com a editora Escortece, de São Paulo, que em 2 meses, mais ou menos, ou 3 meses, nós teremos um livro, mas não é romance. É um livro sobre Mato Grosso, sobre a história de Mato Grosso, no período do regime militar. Opa, importante isso, hein? Eu, particularmente, tenho interesse de, quando o senhor lançar, eu compro, não tem problema não, se eu não puder dar, não tem problema não. Allan Kardec, eu que já o entrevistei várias vezes, não é, na condição de repórter, aqui, hoje no Opinião, satisfação em receber você aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, professor Lorenberg, é um prazer estar aqui, estreando na bancada aqui com vocês, um programa que está alcançando Mato Grosso afora, está alcançando através das redes sociais o Brasil e o mundo, e estamos à disposição. Paulo é um grande amigo, tivemos a oportunidade na condição ainda de vereador na Câmara, de a gente bater muito papo. De deputado. Deputado estadual e também na condição de secretário. E o professor Lorenberg, sou fã do seu trabalho, professor. E a gente está aí ansioso por essa nova obra, especialmente na questão histórica, a qual eu tenho muito interesse acadêmico nisso também, e um período importante para que a gente possa estar revisitando a história naqueles períodos de ditadura e períodos duros para a democracia. O Allan disse aqui, e eu reforço, que o pessoal que está na internet, você que nos assiste em qualquer canto do planeta, até porque estamos sendo transmitidos ao vivo pela nossa página no Facebook, da TV Pantanal, e também pelo site www.gazetadigital.com.br. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, da companhia, não é? Todas as noites aqui com a gente no Opinião. Secretário, falar de cultura para começar, está tudo parado? Porque tem muita gente que conseguiu dar aquele jeitinho do virtual, né? Usando a internet para se comunicar, para expressar a sua cultura. A gente vê isso muito no âmbito nacional, cantores fazendo lives, etc. e tal. Diz respeito não só à questão da música, mas outras manifestações de artes no estado de Mato Grosso. Tem havido a utilização do meio digital, virtual, para se expressar? Sim, Paulo. Inclusive, a própria Secretaria de Estado, através de um edital que nós já finalizamos, estamos agora na fase de pagamento, nós impulsionamos aí 300 artistas para que eles pudessem fazer os seus conteúdos artísticos a partir da plataforma digital. É um novo normal. A partir de agora nós estamos assim, você acabou de falar que a gente está para o mundo todo fazendo esse bate-papo ao vivo aqui, e nós montamos um edital chamado Edital de Cultura em Casa. Abrimos ele
2 semanas de inscrição e bombou vários artistas do estado todo para se apresentarem em vários segmentos. A grande maioria na música, mas também nós tivemos o pessoal do teatro, o pessoal das atividades circenses, podcasts e bate-papo na área da literatura, na área das artes plásticas. Então, nós conseguimos colocar na praça aí, aproximadamente 300 a 350 mil reais para pagamento desses artistas. Um cachê entre 800 a 1.500 reais, que nesta semana, de hoje para sexta-feira, nós finalizamos a parte burocrática. Semana que vem a gente começa a fazer os pagamentos, que vai chegar em boa hora para esses artistas. O que é que foi colocado como prioridade para nós? Aquele artista, professor, que vive exclusivamente da sua arte. Então, no primeiro momento, nós não conseguimos cadastrar, até por conta de força do edital, quem é funcionário público, quem tem carteira assinada, quem tem uma empresa, mas também é um artista. Nós privilegiamos aquele artista, Paulo, que vive da sua arte. E isso gerou um movimento no estado. Quero aqui parabenizar o pessoal do Cine Teatro Cuiabá, o Flávio, lá do Cena 11, a Viviane Lozzi, do nosso museu, Museu de Arte Sacra, que começaram a trabalhar a partir disso nas plataformas digitais. Começaram a fazer as exposições nas plataformas digitais. Eu acho que isso foi importante, mas é pouco, né, Paulo? A gente sabe que está tudo fechado ainda. Isso atinge parte dos nossos artistas, mas... Porque esses artistas precisam e dependem da aglomeração, não é? Sim, Paulo. A visitação, no caso da exposição de arte plástica, do teatro também, e também na questão da música, precisa da aglomeração. Bar fechado, restaurante fechado. Se bem que hoje está abrindo aí, estão abrindo. Espaço de eventos fechado, cinema fechado, galerias fechadas. Então, assim, enfim, é um setor importante da economia, que é o setor da economia criativa e do turismo e da gastronomia, que está fechado, e a gente tem essa preocupação muito grande. Inclusive, ao longo do programa, a gente vai falar da programação que a gente tem para o ano todo. Professor Lorenberg, por favor. Secretário, antes de mais nada, nós queremos registrar a nossa alegria, o prazer e a honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. O nosso amigo telespectador, com certeza, está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Por falar em edital e em cultura, no dia 4 de fevereiro o senhor esteve em Juína, onde lançou o edital do MT Afluentes, que o Estado está distribuindo, destinando verbas aos municípios, para que eles possam tocar algum evento cultural. O senhor pode comentar alguma coisa a respeito desse MT Afluentes? Claro, professor, é um prazer. Inclusive, infelizmente, nós tivemos que suspender quase que todos os nossos editais, por conta da questão do Covid, mas aos poucos nós vamos reativar essas programações. Inclusive, já estamos reativando o edital de literatura, que há 5 anos o governo do estado, desde o último ano de Silval e os 4 anos do governo Pedro, não se fez um edital de literatura. A Secretaria de Cultura não incentivou nesses os últimos 5 anos e no primeiro ano nosso, que foi o ano passado, 6 anos então, nenhuma publicação de livros em Mato Grosso, e a gente está com esse edital já prontinho. O edital MT Afluentes, professor, nasceu na necessidade de fomentar a cultura no sistema municipal de cultura. Nós somos um sistema nacional de cultura, nós temos a Secretaria Nacional de Cultura, a Secretaria Estadual de Cultura e os municípios. E nós precisávamos ter feito já há algum tempo o papel de casa, a gente ter formado o nosso CPF da cultura, Paulo, que é o Conselho Municipal, Estadual e Nacional, o plano municipal, o plano estadual e o plano federal, e o fundo, onde a gente pode estar prestando conta para a sociedade dos recursos da cultura. Então, a partir do fortalecimento desse sistema, esse ano nós colocamos na praça o MT Afluentes, nós colocando o estado de Mato Grosso para ter oportunidade, os municípios para ter oportunidade de buscar esse recurso. Um recurso pequeno, mas um recurso para atividades finalísticas, 60 mil reais para cada município. Nós conseguimos aí R$1 milhão para distribuir para esses municípios com 60 mil para cada um deles. Mas isso é só para a literatura ou para todas as artes? Cada município vai adotar 1 ou 2 projetos. Um ponto de cultura, uma biblioca, como por exemplo tem lá em Juína, o secretário lá, é um secretário articulado. Mas por que a gente fez isso, Paulo? Além de incentivar a cultura, nós estamos provocando o município para eles se articularem também para que eles possam ter políticas públicas. Infelizmente, na grande maioria dos municípios não tem Secretaria de Cultura, não tem Superintendência de Cultura, tem um puxadinho
uma secretaria que muitas vezes é uma secretaria toda conjunta, educação, cultura, meio ambiente, turismo, esporte e lazer, e tem uma pessoa só que fica responsável pela questão da cultura. Essa secretaria, infelizmente, teria dificuldade de acessar um edital, por mais pequeno que fosse esse edital, porque ele precisa preencher os dados. Quais são as atividades culturais desse município? Quais são os artistas que esse município tem? Qual é a vocação cultural, qual é a economia da cultura que gira nesse município? Dos 141 municípios, nós temos apenas 40 que têm o seu plano, o seu fundo e o seu Conselho Municipal de Cultura. O que a gente queria, e a gente quer ainda, é um desejo do governador Mauro Mendes, é que a gente consiga, ao final do mandato, desse primeiro mandato, desse ano de arrumação, desses 4 anos de arrumação, que pelo menos metade dos municípios tenha um plano municipal e uma organização no sistema de cultura. Quer dizer, você está dizendo que o plano especial de cultura nos municípios está presente em menos de 141, só em 40. 40 municípios, dos quais, dos 40, apenas 15 a 20 que realmente funciona. Que tem uma secretaria, que tem um conselho atuante, que a sociedade participa. Tá aí cada um fazer o seu dever de casa também, né, prefeitos? Aí acionar seus secretários e para que a cultura possa ser manifestada com incentivo aí também no seio do seu município. Vai depender aí de uma sanção do digníssimo presidente Jair Messias Bolsonaro para que o estado de Mato Grosso receba aí, salvo engano, 25, 26 milhões de reais da tal lei Aldir Blanc. Essa lei já foi aprovada e depende agora da sanção do Jair Bolsonaro. Mato Grosso já sabe o que fazer com esse dinheiro? Paulo, olha só uma pergunta que eu estou trazendo aqui em primeira mão. O Brasil ainda não sabe o que fazer com isso. Hoje nós participamos do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura. Eu participei, depois o nosso secretário Paulo Traven, que é um especialista da área, continua até o final. O recurso foi aprovado no Congresso, foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. E agora, uma lei emergencial. É uma lei emergencial. E agora nós estamos aguardando a sanção do presidente Bolsonaro com o decreto para regulamentar. É no decreto que vai regulamentar a lei que nós vamos saber as regras do jogo. O que nós sabemos hoje, desses aproximadamente 25 milhões de reais, nós não temos ainda a certeza desse fundo que vem para Mato Grosso, 12 milhões e 500 viria para a Secretaria de Cultura via fundo, porque a importância daquela primeira participação minha aqui, via fundo estadual de cultura, e 12 milhões espalhados nos 141 municípios deveria cair no fundo municipal de cultura de acordo com o número de habitantes de cada município do estado de Mato Grosso. Para isso, cada município tem que ter a sua organização interna. E os municípios que não têm o fundo vai cair na conta única. Na conta única do município? Na conta única do município. Pulveriza, aí vira... Na conta única do município. Então, nós estamos tendo algumas discussões acerca disso. A nossa expectativa é que esse recurso, até final do mês, seja liberado. Até final do mês, nós saibamos como utilizar esse recurso e, a partir de julho, a gente começa a trabalhar. Qual é o meu pensamento? Que até falei hoje na reunião dos fóruns. A primeira tarefa de cada estado, de cada município, é saber quem são os fazedores de cultura. Quem são os mestres da cultura popular? Tem os mestres, por exemplo, de Quilombo, nós temos os mestres da cultura popular da Baixada Cuiabana ou do Vale do Rio Cuiabá, que não acessam a internet. Né? Nós temos a Domingas, que é um expoente, que ela tem o Avner, toda a sua equipe. Flor Ribeirinha. A Flor Ribeirinha. Mas nós temos muitos fazedores de cultura, lá de Barranco Alto, lá de Varginha, lá de Poconé, de Jangada, que precisariam de uma ajuda emergencial e não sabem como fazer isso. E quem é responsável por isso? O secretário municipal de cultura daquele município. E olha só, eu queria até sugerir que o senhor desse uma cutucada, não só nos prefeitos propriamente, não é, mas os vereadores de cada município têm esse papel, especialmente aqueles que são eleitos com a bandeira da cultura, não é? Se esse dinheiro que vier, né, que está chegando aí, os 12%, os 12 milhões, 12 milhões para os municípios, se esse dinheiro cair na conta única, no geralzão, pulveriza, vira pó e ninguém vê. Se ele é carimbado para a cultura, cabe a você aí, vereador do município, que você representa, exigir que o prefeito crie aí esse plano municipal, por meio do seu secretário, sua secretaria, para que o dinheiro seja destinado para o incentivo à cultura, não é? Perfeito. Qual é a ideia? Cachês antecipados. Nós vamos
é uma ideia que eu propus. Nós vamos estar contratando os escritores, você tem que me entregar depois um livro, uma obra. Vamos estar contratando os cantores, contratando os dançarinos. É uma ajuda emergencial, mas o Estado também precisa ter um retorno, né? Não é aquela ajuda emergencial do governo, dos R$600 divididos em 3 vezes. Acredito que nós precisamos impulsionar a roda da cultura, né? Contratando serviços daqueles que fazem cultura. Porque senão daqui a pouquinho todo mundo é agente cultural. Aí vira, aparece. Né? Então a gente precisa ter essa certeza. Uma outra coisa, os quintais, as casas que fazem cultura, os espaços de cultura, as galerias estão fechadas, os museus estão fechados. Nós também temos que estar olhando para esses espaços, que não são as pessoas físicas, mas sim as pessoas jurídicas ou os ambientes que praticam cultura. Né? Ok, e esperando, tudo isso só vai acontecer se o Bolsonaro sancionar, e vai sancionar, eu só não sei quando, né? Mas a gente precisava dar uma acelerada a isso aí, nossa bancada, dar uma pressionada para que ele sancione o quanto antes, para que esse setor também não pare, né? Paulo, o setor da cultura. Me desculpa, eu quero aqui aproveitar a oportunidade da sua audiência e agradecer e parabenizar a nossa bancada. Os 8 deputados, os 3 senadores foram votos unânimes a favor da Lei Aldir Blanc. É um marco histórico para o Brasil. É a Lei 1075/2020, Lei Aldir Blanc. Obrigado à nossa bancada federal. Professor, por favor. Secretário, por falar em bancada, mas aqui da Assembleia Legislativa, no dia 13/10/2019, entre aspas, porque são palavras do senhor, e eu gostaria de um comentário, de uma reflexão a respeito disso aqui. Entre aspas, acredito que ano que vem as emendas ainda vão ser pagas apenas a alguns eventos. Até porque existem alguns consagrados, como a Festança, em Vila Bela, a Festa dos Mascarados, em Poconé, Festival do Pastel, mas a ideia é que a gente diminua o número de recursos investidos em eventos e passemos a investir em programas permanentes. Fecham aspas. Essa fala aqui eu encontrei no Jornal Oeste, no dia 13/10/2019. Eu gostaria de um comentário do senhor a respeito disso aqui. O ano que vem, que o senhor falou lá, já é o ano de 2020. Este ano. O dinheiro apareceu? Professor, é um querer de todos nós da cultura que a gente invista mais recursos em programas permanentes. Vou dar um exemplo de um programa permanente que virou ponto de cultura depois de 20 anos de atividade. É o Grupo Arte Cidadã em Santo Antônio de Leverger, com o maestro Jefferson Ribeiro, Vefo, meu amigo, e a Magda, professora de canto coral também. Há 20 anos eles fazem gratuitamente para a comunidade aula de canto coral, aula de música e nunca receberam um incentivo de nada, nunca participaram de edital, nunca ganharam nada. E esse ano eles foram premiados com ponto de cultura. Então são atividades permanentes, são atividades que fazem cultura todos os dias. Os eventos são importantes, muito importantes. Muito importante. E faço defesa, inclusive, de dinheiro público para esses eventos, como, por exemplo, a Festança, como, por exemplo, a Cavalhada, como, por exemplo, a Festa do Pastel, que é internacionalizada, enfim. Mas nós diminuímos e muito, o governador Mauro Mendes, o secretário-chefe da Casa Civil foi muito, muito firme com isso, nós diminuímos o número de aniversários de cidades. Foram pagas algumas, por força política, e aí a gente tem que dar também o braço a torcer. Tem cidade que tem 3, 4 deputados lá dentro e é importante aquela atividade e a força política está aí para isso mesmo. Mas teve momentos que nós tínhamos 141 eventos de aniversário de cidades e bancado com emendas. 3 rodeios na mesma cidade bancado com emenda. E ainda tinha rodeio bancado com emenda. Mas é para isso que servem as emendas, não é para justamente, porque isso já faz parte do calendário interno ali. E ao mesmo tempo pagava-se os shows, mas tinha portaria. Então eram coisas que a gente, do lado de fora, ficava chateado. Como é que um grupo de Siriri, um grupo de Cururu, como o Tronco de Aroeira, um grupo de quase 80 anos, em Santo Antônio e Barão de Melgaço, nunca recebeu um centavo para fazer sua vestimenta e eu pago um super rodeio de R$500 mil, né? Mas, enfim, infelizmente, esse ano a gente teve toda essa situação de pandemia já em março. Nós tínhamos uma programação de eventos onde a gente teria o incentivo dos recursos. Ainda tem alguns eventos no final do ano que alguns prefeitos falam para Alain,
vamos conseguir recursos para o final do ano. Eu espero que pelo menos em setembro em diante a gente possa voltar a ter grandes eventos. Tá certo. Olha só, a gente vai interromper aqui um instante e vai a um breve intervalo comercial e após o intervalo a gente volta com mais Allan Kardec aqui. E a sua participação, você pode mandar a sua pergunta aqui, tanto relacionada à cultura, esporte, lazer, enfim, ao secretário Allan Kardec. O telefone para o WhatsApp, 99932-2529. Eu aguardo você daqui a pouco, após o intervalo comercial. Boa noite a você que nos prestigia aí em qualquer canto do planeta, pelas redes sociais, Facebook, também pelo www.gazetadigital.com.br, não é? Muito obrigado pela sua audiência e a gente vai tocando o barco aqui. Estamos recebendo nesta noite aqui o Allan Kardec, que é secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Antes de falar aqui mais com o Allan, não é? Eu falei agora do Gazeta Digital, vamos ver nesse instante o que temos de destaque no Gazeta Digital. Por exemplo, TRE nega pedido de Misael Galvão para trancar investigação. Por maioria, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, TRE de Mato Grosso, negou recurso do presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão, do PTB, para trancar a investigação sobre uma suposta compra de votos durante as eleições de 2016. Esse é um destaque que você confere nesse momento lá no Gazeta Digital. Misael, hein, querendo trancar a investigação? Eu, hein? Tem esse destaque também aí, ó. Santa Casa e também Metropolitano já estão em colapso, diz o secretário de Saúde. Abre aspas. A Santa Casa e o Metropolitano já colapsaram. Só ontem à tarde recebemos 10 pedidos de vagas e não tinha, fecha aspas. A afirmação é do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, durante live desta terça-feira, dia 9, na entrevista. Ele alertou para um momento de colapso que a saúde se aproxima e também da falta de leitos, tendo em vista que o Estado não tem capacidade para atender a todos diante da alta demanda. Que coisa, hein? Também é o destaque aí do Gazeta Digital. Eu também tenho esse destaque aí, ó, para sugerir para você. Cuiabá registra mais 9 mortes por coronavírus nessa terça-feira. Mais 9 mortes por Covid-19 foram registradas em Cuiabá nessa terça-feira, dia 9, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, a capital registra um total de 39 mortes causadas pela doença pandêmica até este momento. Infelizmente, eu não queria mesmo ter que dar esse tipo de notícia, mas é o que há. Colapso anunciado aí por parte do secretário de Estado de Saúde e aqui na capital do estado essas notícias aí, não é? E a gente está esperando o prefeito Emanuel Pinheiro aí. Por Deus do céu, a gente está esperando informações, saber os 25 milhões ou 42, não é, que o governo está falando. Esses milhões, essa dinheirama toda que já veio para cá e que está vindo, fora os 168 milhões que também emergencialmente estão vindo. Aonde que esse dinheiro está sendo aplicado? A questão das UTIs, tem UTI nova? Não tem? A informação que a gente tem é que não tem. E por que a gente insiste nessa informação? Porque não há ainda a transparência na informação. Ah, mas foi aplicado em tal lugar. A gente não tem essa informação ainda. E aí, falta de transparência, deixa uma série de dúvidas, aí a oposição está batendo num senhor lá, e ó, todo dia, e a gente fala com razão, porque a gente também, os jornalistas, não tem essas informações aí. A propósito, eu já convidei já por várias vezes o secretário municipal de saúde, não é, o senhor Antônio Poças, e ele não aceitou ainda o convite, está se precavendo, tá, enfim, não sei qualquer razão, sei que ele não aceitou. A gente gostaria muito de tê-lo aqui, como também qualquer vereador da situação. Eu convidei o líder do prefeito também, que é... Quem que é o líder do prefeito mesmo? É o Guaraná, né? Do PP, não, é o do PP lá. Vinícius Ognei? Não, é o... Bom, eu esqueci o nome dele lá. É do Partido Progressista. Agora é progressista, né? Convidei também o Juca do Guaraná e ninguém aceitou até agora. Não sei se está com dificuldade de responder esses questionamentos. 999-322529. Ô, Allan Kardec, eu queria, antes até de entrarmos na questão do esporte,
tem um detalhe que eu queria puxar aqui para você responder aqui nesse início do segundo bloco, e já é uma sugestão minha. Por que a sua secretaria não cria ou não incentiva a realização de festivais municipais ou regionais de música popular brasileira / mato-grossense, dando aí voz a essas pessoas anônimas que têm criatividade absurda, e a gente sempre fica à mercê daquele que vai aparecer e despontar lá no The Voice Brasil e tal, e sendo que aqui a gente sabe que tem muita gente talentosa. Por que o governo do estado não incentiva isso? Você falou alguma coisa aí de recursos para os municípios, só que não necessariamente ligado especificamente para isso. Eu gostaria de saber se não teria como dar uma incrementada nisso aí, não? Tem muito, Paulo. É um desejo nosso, desejo inclusive do governador. Nós tínhamos já preparado todo um trabalho com o pessoal da Orquestra Sinfônica do UFMT, com o maestro Fabrício Carvalho, a gente conseguindo levar uma banda base em parceria com o UFMT para um circuito regional. Os municípios fariam a sua etapa, é a responsabilidade do município, e nós levaríamos para as 10 regionais. No esporte, nós temos 10 regiões esportivas distintas no estado de Mato Grosso. E essas regiões poderiam ser as regiões dessa culminância regional do Festival de Música. E aí o Festival de Música aberto a todas as idades, Festival de Música Teen, Festival de Música aberta para adultos, e você tem toda a razão quando você fala isso. Infelizmente, nós não conseguimos colocar ele na programação ainda esse ano, mas a ideia era que a gente fizesse junto com as finais dos Jogos Escolares. Já aqui, mandando um abraço para o nosso secretário adjunto Jefferson, que também coaduna dessas ideias. Aí, de fato, a gente juntaria o desporto escolar com uma atividade fantástica. Olha, que é esse festival de música distribuído no estado de Mato Grosso. E aí a turma toda, a juventude toda envolvida, aí só tem que dar certo, né? Só tem que ser sucesso. Mas aí agora, se isso acontecer, nós temos que inscrever o Paulo Coelho também, porque se não. Eu participei, você conhece o cantor, uma figura aqui do estado, que é o João Ormonde. Claro. João Ormonde, um violeiro meu amicíssimo, assim. Eu participei como jurado, em algumas cidades aí que na época, uns 10, 15 anos atrás, promoviam esses Muitas cidades ainda fazem. E Tangará da Serra, por exemplo, eu lembro que a gente foi em Tangará da Serra, tem muita gente boa de qualidade ali. E aí, colocar no regimento, no regulamento, para que as pessoas possam emergir também, né? Porque você coloca só os grandões ali, os caras que já são craques, eles vão ganhar, são os concurseiros, né? Eles vão se inscrever em todos os... Tem que ter o show de calouros, né? Tem que ter a voz também, a oportunidade para aqueles que estão começando, né? Nós vamos incentivar isso, colocar isso no regulamento. Pode cobrar. Coloca lá. Aí depois você dá crédito para mim lá também. Professor, por favor. Esporte, se puder mudar um pouco o tema. Só saindo um pouquinho fora, mas um pouco mesmo fora, secretário, do que nós viemos falando até agora, voltando para a questão das academias. Recentemente, de acordo com a imprensa, o senhor disse, com todas as letras, que a Secretaria de Cultura estava trabalhando ou buscando suporte para as academias. A minha pergunta é, até que ponto, o que foi conseguido, a Secretaria conseguiu para diminuir um pouco os anseios, os desejos do segmento das academias? Professor, é uma pergunta alvissareira, em primeira mão aqui, viu, Paulo? Notícia de hoje. Allan Kardec dando furo aqui ao vivo. Notícia de hoje, quentinha. Nós estamos realmente, professor, muito preocupados com o segmento de academias no estado de Mato Grosso. Quero aqui registrar o trabalho árduo do professor Celso, que é o representante da ACAD em Mato Grosso. A ACAD é a Associação das Academias de Ginástica, Hidroginástica, Atividades Físicas do Brasil, cujo presidente é o Gustavo Borges, nosso eterno medalhista olímpico. Gustavo Borges. O professor Celso é o nosso presidente aqui, o professor Wagner, enfim, vários empresários já estão numa peregrinação de 60 dias. Fizemos reunião com a Assembleia Legislativa, fizemos reunião com a Casa Civil, fizemos reunião com o MT Desenvolve e agora nós estamos finalizando essa linha de crédito via MT Desenvolve. O professor Jefferson acabou de me mandar aqui, é o nosso secretário adjunto, que também é da área de academias. Conseguimos a criação de um fundo para atender as academias do estado de Mato Grosso, são mais de 1.500 academias, aproximadamente 30 mil profissionais ligados direto nessas áreas, um juro de 1,25 ao ano, mais Selic. 1,25 ao ano, mais Selic. 1,25 ao ano, mais Selic, 6 meses de carência. É uma linha de crédito via banco... Via MT Desenvolve. MT Desenvolve. Via MT Desenvolve.
Quero aqui agradecer o governador Mauro Mendes, o nosso secretário de Fazenda, o secretário-chefe da Casa Civil, que acompanhou a gente, e especialmente o César Miranda, que é o secretário da SEDEC. Muitas áreas brigando por um pouco de recurso. O Prodestur, que é um fundo do turismo, já conseguiu, as empresas de turismo já estão operando, e nós estamos agora com essa notícia para os donos de academia e congêneres, que é um juro bem abaixo do mercado, que é um juro de socorro para o empresário que investe em academia. E aí, professor, quero agradecer a sua pergunta. Eu também trabalho na área há muito tempo, são 20 anos militando nessa área. Fechou, e aí fechou antecipadamente. Em Cuiabá, infelizmente, fechou muito cedo. E agora que era para estar começando o processo de abertura, não pode, porque o Covid aumentou o número de casos. Alguns municípios do interior não fechou, colocou o protocolo de segurança para atividade física e agora começou a ter problema, então está fechando. Então é realmente um problema sério. Mas eu quero aqui aproveitar mais uma vez a audiência do programa Opinião e dizer que o professor de educação física, atividade física acompanhada, personalizada por um professor credenciado, a academia é o seu espaço de saúde. Sim. E nada contra os bares, ao contrário. Ao contrário, eu também gosto muito. Mas entre abrir um shopping, abrir uma academia, abrir um bar e uma academia não dá para comparar. Você está indo para uma academia para fazer a sua atividade física, para estar melhorando o seu sistema cardiorrespiratório, onde o Covid ataca. Você está indo para uma piscina, você está indo para uma aula de crossfit. Então aqui fica esse recado e um agradecimento aos profissionais de educação física, em nome do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, em nome da ACAD, em nome, enfim, do nosso sindicato, todos os profissionais, em nome de todas as faculdades de educação física do Estado de Mato Grosso. São 6 meses de carência. 6 meses de carência. Então, você que aí até R$50 mil, desculpa. Isso que eu ia perguntar agora. Até R$50 mil. R$50 mil, limite. É uma ajuda, né? Uma ajuda de juro. A 1,25% ao ano é um bom negócio, né? E ainda mais para quem não está aí. Até então não tinha essa informação e essa ajuda, né? O governo está aí se manifestando com essa ajuda via MT Desenvolve. Então já procure aí se informar para que você se reerga, se recupere aí, porque afinal de contas, e tem que voltar, não é? Tem que voltar a todo vapor esse tipo de atividade aí, porque além de saúde é questão da economia também, é a economia desse pessoal todo. Né? E o nosso time de profissionais já estão praticando, já estão exercitando todos os protocolos de segurança. Tem academia já montando videoaulas de como que seria esse retorno, né? Enfim, a gente está preocupado, eu acho que esse socorro vai chegar em boa hora. Olha, vamos ver quem está perguntando aqui para o Allan Kardec via WhatsApp na tela aqui. Parabéns aí à TV Pantanal por oportunizar aí o nosso secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer em trazer informações, ações neste momento de pandemia. Professor Manfrim, presidente do Concede. Embora estamos aí acompanhando, né, imagino que acompanhando e contribuindo com o Plano Estadual de Esporte e Lazer, pergunta: qual a previsão de retornar com os encontros regionais, mesmo que virtual, para fechar aí o CPF do Esporte e Lazer? Professor Manfrim, os grandes eventos têm que ser patrocinados pela iniciativa privada. Eu concordo, as PPPs, no caso, né, poderiam estar dando o ar da graça. Paulo, quero aqui parabenizar o professor Edson Luiz Manfrim, foi meu professor de futsal. Não jogava muito bem futsal não, por isso que eu fui para o basquete, mas aprendi muito com o professor Edson Manfrim, cabeça branca. Ele é o presidente do Concede, o nosso conselho gestor do Fundo de Desporto do Estado de Mato Grosso. Nós renovamos o Concede. Em nome do professor Manfrim, eu parabenizo todos os conselheiros e conselheiras. Uma nova lei geral do esporte, a lei do esporte em Mato Grosso, que gerou o fundo, gerou o Concede, é de 98, é de Dante de Oliveira. Depois dele, nunca mais teve uma revisão de uma vírgula. E o ano passado, nós debruçamos sobre ela e esse ano nós aprovamos a nova lei geral do esporte, onde o presidente do conselho é da sociedade civil, o secretário não é o presidente nato. Então, acho que isso é do espaço democrático. Eu tenho discutido isso com alguns colegas secretários que são natos, da natureza daquela secretaria, ele ser o presidente do conselho. O conselho é fiscalizador e ajuda na gestão. O secretário acaba sendo presidente do conselho, é algo que eu, na minha formação política,
não concordo. Então, dentro da secretaria, 2/3 são da sociedade civil e o conselheiro é escolhido entre os pares. Então, quero aqui parabenizar o Conced, que está fazendo esse trabalho. Muito mais democrático assim. Muito mais democrático. E o que o Edson Manfrim estava falando, que a gente já estava acelerado para criar o CPF do esporte também, como tem o CPF da cultura, que é o conselho, o plano e o fundo, para os municípios também não ficarem à mercê de tudo ir para a fonte 100. Nós vamos voltar com nossos encontros virtuais e a expectativa é que a gente faça um grande encontro no final do ano, combinando com jogos abertos aqui em Cuiabá. E você não acha que, eu falei das parcerias público-privadas, elas não estão muito tímidas nesse momento? O governo não teria que estar buscando mais essas PPPs, no sentido de que os recursos não faltem e sejam mais abrangentes no Estado? Paulo, nós temos um craque em PPP no Estado e o governador tem demandado bastante para ele, que é o nosso comandante, vice-governador Otaviano Pivetta. Ele tem avançado muito nessas parcerias público-privadas com o Marcelo Padeiro, o Marcelo, secretário da Cinfra, o Marcelo Oliveira. E isso tem dado muito certo na questão da infraestrutura. Os pecuaristas, os agricultores, os produtores de algodão, eles se preocupam com isso e se organizam em associações. E tem associações aí funcionando bem. Agora a gente precisa aproveitar essa expertise que o governador e o nosso vice-governador têm na parte de infraestrutura e a gente partir para as outras áreas. Também fazer PPPs na cultura, no esporte, na ciência e tecnologia, que eu acho que é uma grande área que também a gente precisa avançar. Nós temos a maior pecuária do mundo, nós temos a maior agricultura do mundo, mas os nossos insumos tecnológicos são todos importados. Então acho que isso talvez seja uma pauta importante para a gente avançar. Mais uma pausa aqui, intervalo comercial, e após o intervalo comercial tem aqui na pauta o esporte no estado de Mato Grosso. Afinal de contas, a quantas anda? Eu sei que não anda, mas por que não anda e quando vai voltar a andar? O Allan Kardec responde, inclusive com a sua pergunta, se houver, 999-322529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. De volta aqui no Opinião com o Allan Kardec, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Secretário, e o futebol? Eu quero falar de todos os esportes, mas especialmente o futebol. O Mato Grossense está parado, né? Está tudo paralisado. E aí tem as demais competições aí, tem os times aqui que estão aí cobiçando e já está com planos de participar das competições nacionais. Como é que está esse calendário hoje? Vai ser refeito, não vai? Enfim. Você torce para quem, Paulo? Aqui, no estádio do Mato Grosso, eu tenho uma simpatia pelo Operário, cara, mas assim, eu só tenho um time que é o Mengão, né, no Nacional. Agora, mas lá tinha um Operário lá que era vermelho e preto também, né? Não, mas aquele lá não vingou, não. E aqui no Mato Grosso eu torcia, por ser de Barra do Garça, eu torcia para o Barra do Garça Futebol Clube, o Galo da Serra. Aí depois que mudou para Araguaia, aí virou muita política e menos futebol. E o senhor, professor? Não, eu sou santista. O professor estava falando também no intervalo sobre o futebol. Quero aqui, Paulo, falar do calendário, falar de muitas ações que nós estamos em conjunto com a Federação Mato Grossense de Futebol. Quero parabenizar a gestão. Eu tenho falado bastante com o Aaron, mas especialmente com o Humberto, que está no dia a dia, que é um executivo da FMF, que está toda semana, quase todo dia falando conosco, indo na arena, preocupado e tal. E hoje, graças a Deus, nós temos uma Arena Pantanal com gramado em condição, telão funcionando. Só funcionou na Copa do Mundo. Ano passado nós já estreamos o telão, esse ano está funcionando. O sistema de som da arena é de moderna qualidade, de tecnologia moderníssima, funcionando, enfim. E paralisou o campeonato estadual nas oitavas de finais. Classificaram 8 equipes, 2 não classificaram, que foi o Araguaia e o Misto, estão rebaixadas. E temos novidade. Nós estamos avançando e muito para que depois de 10 anos a Federação Mato Grossense de Futebol possa fazer um convênio com o Estado e nós ajudarmos a federação a ajudar os clubes. Nós tínhamos conseguido, através do fundo e aprovado pelo nosso Conced, uma discussão ampla sobre se a gente voltaria a ajudar o futebol. O governador é um amante de futebol, nos autorizou, o secretário Rogério Galo também, e conseguimos aí ter um orçamento de R$180 mil para finalizar as oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final do campeonato estadual. E com o calendário parado, já vou anunciar aqui que não teremos a Copa Governador.
a Copa FMF, desculpa. A Copa FMF classifica o primeiro lugar para a Copa do Brasil. Então, qual é a novidade desse retorno? Já estou antecipando aí a federação. O campeonato estadual, então, classificariam 3 equipes para a Copa do Brasil. Nós teríamos muito mais emoção na disputa de final e na disputa de terceiro e quarto em campo. Sim. Na disputa de terceiro e quarto em campo, classificando 3 equipes, então, para a Copa do Brasil do ano que vem. Qual que é a nossa expectativa? Que a partir de agosto, não dá junho, impossível por conta de toda essa situação, julho também não dá, mas a partir de agosto nós começarmos a pensar no calendário, acredito que em 60 dias a gente finalizaria o campeonato estadual, a princípio sem público, é óbvio, vários esportes no mundo, o campeonato alemão já voltou, com todos os protocolos de segurança, a UFC, que é o MMA, já voltou também com os protocolos de segurança, mas sem público. Está já um calendário para voltar a NBA também sem público, então, obviamente, a gente, a princípio, voltaria o campeonato para que finalize e nós tenhamos aí os campeões do campeonato estadual de futebol ainda esse ano, com classificação de 3 equipes para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, vamos recapitular então. O estadual, então, ele... Seriam 3? Seriam 3? 3. Né? O que deixaria de acontecer, o que não deve acontecer é a Copa FMF, não é? Isso. E, de forma que esses classificados para a Copa do Brasil, eles não ficariam, o Estado não se prejudicaria. Perfeito, Paulo. Esse é o pensamento. Cada Estado tem pelo menos 3 vagas. O Estado de Mato Grosso tem essa garantia de 3 vagas na Copa do Brasil e sempre classificamos primeiro e segundo do campeonato estadual e o campeão da Copa FMF. E, obviamente, aquele que já está lá classificado na Copa do Brasil, como, por exemplo, o Cuiabá, aqueles que já têm uma classificação diferenciada, né? Então, o campeonato estadual levará 3 equipes, as 3 primeiras colocadas, para a Copa do Brasil do ano que vem. Tem havido algum incentivo nesses tempos pandêmicos aí aos clubes de Mato Grosso? O Estado tem ajudado de alguma forma? Qual tem sido aí o diálogo com os clubes? Não, Paulo. Tem 10 anos o último convênio do Estado com a federação. A gente trabalha assim. O Estado ajuda a federação com recurso e a federação repassa para os clubes o recurso que eles trazem dos seus patrocínios. Nós temos vários patrocinadores do campeonato e é mais fácil e simples para a prestação de conta da federação, ela prestar conta da organização. Arbitragem, logística, hotel e o dinheiro do patrocínio passaria para os clubes, ajudando os clubes. Foi esse diálogo, nós fizemos um diálogo com os 10 presidentes dos clubes da primeira divisão em Mato Grosso, com a Casa Civil e com a Secretaria, e eles pediram socorro e nós, na maior boa vontade, conseguimos avançar na questão dos convênios. E aí eu quero de novo parabenizar a equipe jurídica da federação, problemas no Tribunal de Contas, problemas de prestação de conta com a Secretaria. 10 anos aí se passaram do último convênio, que foi 2010, e prestação de conta 2011, e agora esse ano tudo regularizado. Como é que está a manutenção da Arena Pantanal? Um dos filhotes aí da Copa de 2014, uma das arenas mais caras do Brasil, não é? Que apresentou muitos problemas depois. E hoje, até hoje, se brincar, se você verificar ali, tem muita coisa ainda que não foi terminada. Mas aí veio a pandemia. Como é que está a manutenção lá da Paulo, da hoje, eu posso falar para você que a gente conseguiu entender como funciona toda a parte de manutenção da Arena Pantanal. Nós entramos, para você ter ideia, o ano passado, tiramos 30 toneladas de lixo de dentro da Arena Pantanal. Mais umas 40 toneladas no entorno da Arena Pantanal. Só de lixos acumulados ali, por conta da prestação de serviço. Hoje nós temos uma equipe de reeducandos sob a liderança do Maurício, que é o nosso superintendente lá, trabalhando dioturnamente Maurício na questão... Munhoz? Não, Maurício... Dias. Eu sei, Maurício Dias. É o superintendente da Arena e o nosso secretário Jefferson, com toda a equipe fazendo esse trabalho. Hoje nós temos uma limpeza, nós adquirimos trator para aquela grama, ela é enorme, ela é mais que um quarteirão, lá são vários quarteirões, né? O estacionamento é enorme, enfim... Trocamos a parte de iluminação externa. Essa semana nós conseguimos trocar todo o sistema de entrada da energia, da Energisa para dentro, que estava... Lembra que teve 2 apagões? Uhum. Então só agora que nós conseguimos trocar toda a parte elétrica, ainda roubaram parte do... Ou seja, gastos, não é? Gastos com, quanto estão gastando com a manutenção. A manutenção ali gira entre energia elétrica e limpeza, gira em torno de 350 mil mês.
Brincadeira. Gira parado. Parado, infelizmente, porém, qual que é a nossa expectativa nesse retorno? A gente está com uma arena melhor do que ela estava quando parou o campeonato. Está melhor o gramado, está melhor o entorno. O telão está funcionando? Telão funcionando, enfim, a gente está na expectativa de voltar a ter público, até porque esse ano estava previsto 19 partidas do Cuiabá na primeira divisão, incluindo semana passada que seria Cuiabá e Cruzeiro. E a gente, infelizmente, com a pandemia, estamos tendo que esperar para ver o Cuiabá jogar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Lorenberg. Secretário, ainda sobre o futebol, mas voltando para o campeonato do Estado, porque houve uma época, não sei se ainda predomina isso, houve uma época que os clubes contratavam jogadores por um período muito curto de tempo, principalmente para cumprir aquele calendário do campeonato. Terminou isso, acabou o contrato. Ora, nós tivemos uma paralisação do campeonato. Provavelmente alguns dos contratos já expiraram. E aí, o que fazer? Qual é a ajuda do governo do Estado com relação a esses clubes de futebol? Justamente, professor, é uma preocupação muito grande com os jogadores e com a comissão técnica. Ontem eu estive falando com o maior massagista que a gente tem na atualidade hoje, que é o Neguinho. Ele falou: Alan, estou parado. Eu fazia freelance para o Cuiabá, para o MIS, para o Dom Bosco. No futebol amador não parava, inclusive o futebol amador gira muita atividade laboral no futebol amador, comentaristas, pequenos sites, os barraqueiros, está tudo parado. E, obviamente, os atletas profissionais, em sua grande maioria, com certeza foram rescindidos os contratos. Alguns clubes, como o Dom Bosco, por exemplo, o Azulão da Colina Iluminada, apostou na gurizada. 80% do seu time eram os meninos da base, sub-17 e sub-20. Provavelmente esses meninos estão ainda ali no Dom Bosco. O Cuiabá tem uma estrutura maior, mas os outros clubes têm dificuldade e vai ter que voltar a recontratar. Por isso a importância da gente fazer uma definição de calendário também, para que os clubes possam se programar. Infelizmente, a gente precisa saber como que está a evolução da questão do Covid. Teremos aí no final do mês uma reunião com o secretário Gilberto e com o governador para que a gente possa fazer uma programação a partir de agosto e dar segurança para os clubes recontratarem. Mas aí eu já te respondo também a questão da ajuda, professor. Nós temos aí um convênio já autorizado de R$180 mil de ajuda aos clubes. Não é muito, mas vai dar em torno aí de R$20 mil para cada clube. Seria uma ajuda, o máximo que a gente pode ajudar nesse momento seria isso, que depois de 10 anos a gente volta a ajudar com recurso público o futebol profissional em Mato Grosso. Eu quero voltar a falar da Arena, porque ali, a concepção da Arena não é só futebol, não é? E eu sei que até sob a sua gestão, programação de eventos culturais também ali, shows, enfim. Teve, no passado não muito distante, um evento ali voltado ao evento country, ao segmento country, né? Um evento até internacional que houve lá. Assim como esse, não haveria que se criar um calendário também para disponibilizar, até para fomentar recurso, angariar recurso e pelo menos para manter, né, mais de 300 mil por mês é muito dinheiro. E não tem essa programação ou intenção? Tem essa intenção. O governador, inclusive, nós já fizemos o ano passado, vocês lembram, o Natal Encantado. Nós utilizamos muito bonito, por sinal. Nós utilizamos durante 30 dias a parte interna da Arena Pantanal, não utilizamos só a área do campo, que é do jogo, e aqui, aquela parte que ficou o pessoal andando, a grama praticamente acabou, a gente fez uma troca daquela grama e o governador nos autorizou a colocar grama sintética em todo o entorno da arena, menos na área de jogo. E já pensou, inclusive, pediu para que a gente fizesse orçamento de como ficaria uma grama sintética, como tem em alguns espaços, algumas arenas do Brasil, como a Arena do Atlético Paranaense, como a Arena do Palmeiras, com grama sintética. Ou seja, pode ser implementada aqui na Arena Pantanal a sintética? Eu, particularmente, na condição de profissional do esporte, Paulo e professor Lorenberg, eu oriento o governador e o próximo gestor que vier depois de mim para que a gente faça esse estudo de implantação da grama sintética e um outro estudo emergente que nós já temos, é a construção de uma usina fotovoltaica em todo o estacionamento da Arena Pantanal para que a gente dê conta dessa demanda de energia da Arena. É um investimento de capital, em torno aí aproximadamente de 6 a 7 milhões de reais, e nós teríamos a demanda da energia resolvida. Lembrando que se a gente tem 250 a 260 mil reais
de energia por mês, em um ano nós investimos aí quase 3 milhões de reais de energia. Se a gente fizer uma usina fotovoltaica hoje, que der conta de pelo menos 70% dessa conta de energia, com 5, 6 milhões de reais a gente garantiria a energia na Arena Pantanal e colocaria esse custo, Paulo, lá embaixo. Sim. E com um gramado sintético, nós teríamos show hoje de manhã Sempre e futebol à com, tarde. É. E com garantias de 10 anos, são os gramados de todo mundo aí com garantias de 10 anos. Então, essa é a grande solução para a Arena Pantanal, além, óbvio, não vou perder a oportunidade de colocar aqui, a nossa equipe. Nós estamos hoje com 75 servidores a menos que as gestões passadas. 75 servidores a menos. Nós tocamos a Arena Pantanal e toda a Secretaria de Esporte com apenas 35 servidores. E nós colocamos, isso foi uma condição que nós falamos para o governador, eu preciso montar a equipe. Então nós colocamos profissionais, gestores da área do esporte. Por isso o resultado conseguiu sair em menos de um ano. Mais alguma pergunta rapidão aí, para a gente encerrar aqui com ele? Muito rápido, secretário. Tem um projeto em parceria, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, mas tinha um apoio da Secretaria de Cultura, que é o Gol de Placa. O senhor poderia fazer um comentário a respeito disso, que particularmente eu gostei muito desse projeto. Um minuto para esse comentário. Um projeto fantástico, sou apaixonado pelo projeto Gol de Placa e também sou um defensor das defensorias. Eu sempre brigo pelo orçamento das defensorias. Estão nos municípios lá o fórum com os juízes, estão nos municípios o Ministério Público e não chega a Defensoria Pública lá. Então, o Gol de Placa é um projeto social com crianças carentes de escolas públicas que a CECEL tem todo o prazer de retomar as atividades assim que a gente estiver de volta nas nossas atividades. Eu queria perguntar também nesse finalzinho aqui sobre o Bolsa Atleta. Como é que está aí? Vai ter continuidade? Enfim, como que o senhor pode definir aí a situação atual do Bolsa Atleta? Paulo, Bolsa Atleta, quero aqui parabenizar o Concede, com parecer favorável. O professor Alexandre Bregunci acabou de mandar uma mensagem aqui para nós aqui, quero parabenizar todos os nossos conselheiros. O governador autorizou a reedição do Bolsa Atleta, nós já aprovamos 2 leis na Assembleia Legislativa focado no Bolsa Atleta e Bolsa Pódium. Qual que é a nossa expectativa? Todo ano de Olimpíada, esse é o ano de Olimpíada em Tóquio, que foi adiada para o ano que vem, começa um novo ciclo olímpico. E nós temos aqui atletas do quilate do Davi Moura, do Felipe Lima da natação, Davi Moura do atletismo. Nós temos a nossa equipe, o Vicente Lenilson, medalhista olímpico, dentro da nossa equipe da Secretaria de Esporte. Então nós temos aí as modalidades de Bolsa Atleta ampliada e com recursos ampliados com garantia já para esse ano. E uma novidade para o Brasil, que começou aqui em Mato Grosso. Nós teremos Bolsa Técnico. Aquele técnico abnegado que passa o ano inteiro treinando a sua equipe de atletismo, a sua equipe de basquete e não ganha nada. Vai ganhar quanto? Nós temos aí a possibilidade de uma bolsa de R$ 1.500 durante 10 meses. Ele então teria essa possibilidade. E a Bolsa Atleta, a revisão dela já está pronta. Agora a gente precisa retomar as atividades para que a gente possa classificar quais são os atletas que têm direito à bolsa. E qual o valor da Bolsa Atleta? De 800 a 1.200. A gente ainda está faltando alguns detalhes que o nosso conselho, junto com a nossa equipe, está finalizando. Mas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, o governo já autorizou. Há alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, que o senhor gostaria de dizer aqui nas suas considerações finais, que o tempo aqui já esgotou e a voz do além está falando para mim aqui que eu já tenho que terminar o programa. Paulo, dizer que nós estamos trabalhando muito, mesmo em tempos de pandemia, a gente está acostumando com esse novo normal, mas finalizar um pouquinho ainda na questão do esporte. Aprendemos com a cultura vários espaços lá que a gente precisa ter o nosso conselho, precisa ter o nosso plano, nosso fundo, tanto estadual que nós já temos quanto nos municípios, e a cultura, desde a época lá do Gilberto Gil, lá no governo Lula, implantou o ponto de cultura, que são os espaços que fazem cultura permanente, como por exemplo o Quintal da Domingas. E nós no esporte também estamos adotando o ponto do esporte. Aquele professor que faz o esporte todos os dias na comunidade e não consegue ganhar uma bola, não consegue ganhar um uniforme, não consegue se identificar com o Estado porque ele está carente. Então a expectativa nossa é que a gente possa implantar até o final do ano também pontos de esporte para esses abnegados que fazem esporte no interior do estado e na capital. Obrigado pela entrevista. Allan Kardec, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Muito bom tê-lo aqui. Em breve, assim que as coisas forem retomadas aí, a gente quer que o senhor volte aqui, especialmente para dar mais furos aí, essa questão da academia, para os donos de academia, essas coisas que o senhor falou aqui, um monte de novidade
Eu agradeço, Paulo, é um prazer estar aqui. Você pode me chamar que a gente vem, professor Lundberg, estou à disposição. Espero receber uma visita do senhor lá na Secretaria de Cultura para a gente falar sobre literatura. Com certeza. Tá certo. Agradecer também ali a dona que manda aprender e manda soltar lá, Carol. dona Carol, né, que também aqui é a esposa do Allan Kardec. Muito obrigado por ter vindo também. Ela não veio para prestigiar e também para tomar conta, para cuidar do que eu sei. Professor, hasta la vista. Boa noite, secretário. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Paulo Coelho. E até amanhã, amigo telespectador. Olha, amanhã aqui no Opinião a gente vai estar entrevistando o vereador por Cuiabá, Dr. Ricardo Saad. Além de parlamentar, ele é médico, muito pertinente para esses tempos pandêmicos. Amanhã, Ricardo Saad, do PSDB, aqui ao vivo no Opinião. A você que esteve até agora conosco, muito obrigado pela audiência. Até a próxima, até amanhã. Fica bem, fica com Deus também.